Você provavelmente já ouviu falar das artes marciais, já assistiu filmes ou já até se envolveu com elas de alguma forma. Mas você já parou para perceber o quanto elas podem ser altamente aplicáveis na nossa vida para além do tatame? E eu não estou falando de brigar com as outras pessoas ou de criar mais guerra nem nada do tipo, pelo contrário. Bom, boas-vindas a mais um episódio do Escuta Primeiro. E hoje eu vou estar falando com o sensei Ricardo Kanashiro. Ele é um mestre para mim, um grande amigo, uma pessoa que me influencia muito positivamente a ser um ser humano melhor. E além de tudo, ele é sexto dan de faixa preta de Aikido, faixa preta de Karatê, um mentor de processos terapêuticos, de constelações familiares e um dentista de formação, curiosamente. A gente vai ter uma conversa sobre qual é o poder das artes marciais para quem está liderando, para quem está se relacionando com outras pessoas, que no caso acho que é todo mundo, e para quem está buscando ter uma vida melhor, mais saudável, com uma mente, um corpo mais alinhados. Então, sensei, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Rio. Bom dia a todos que vão apreciar essa conversa. É uma honra e uma tremenda oportunidade, né? Eu acho que o tempo em que nós nos conhecemos e pudemos compartilhar uns dedos de prosa, né? Foi muito profundo e muito produtivo. Então, sim, se a gente tiver algo para contribuir também, vamos maravilha. lá. Bom, obviamente, né, vou te perguntar várias coisas sobre artes marciais, que é o que nos traz aqui hoje, né? Então, a ideia é, de fato, entender essa conexão ou o que é transferido das artes marciais para a vida cotidiana, né? E como que isso pode afetar nossos relacionamentos, nossa liderança, nossa vida como um todo. Mas antes, deixa eu talvez até aprender coisas sobre você que eu nem sei, né? Você, né, tem sensei de várias artes marciais, mas outro dia você me contou que começou como dentista, eu nem sabia disso. Então me conta um pouquinho, sensei. Quem é você? De onde você vem? Como que você chegou até aqui? Quem é o sensei Ricardo Kanashiro? Uma pequena linha de tempo, né? Eu nasci em São Paulo, eu sou filho do meu pai, Eiichi Kanashiro, filho da minha mãe, Florisa Kanashiro, já em 1960. Então, eu tive a oportunidade de viver várias situações e de comemorar vários aniversários, e em vários períodos da minha vida eu pude me dedicar a aprender, estudar e passar por experiências enriquecedoras, né, que foram me moldando, né? Eu comecei com as artes marciais em 74 por causa da série de Kung Fu que passava naquela época, né? E era uma série que era muito filosófica e de alguma maneira isso captou ou estimulou em mim essa semente de busca de conhecimento, do autoconhecimento e qual é o sentido da vida. E ao longo do tempo da minha vida eu fui me dedicando muito a isso, né? E fui tentando criar interpretação das práticas da arte marcial para o dia a dia da gente, né? E agora, com o que você está trazendo, uma das coisas principais para mim tem a ver com o sentido da arte marcial, na sua origem, né? Na sua origem, o objetivo da arte marcial era matar, né? Matar de forma eficiente, rápida, com um único golpe, né? Sem precisar perder muito tempo e passar muito conflito, né? Uhum. Só que ao longo do tempo, desse tempo em que a arte marcial ela foi servindo a isso, ela também foi servindo a que as pessoas fossem se descobrindo na persistência, no foco, na gentileza, na educação e no propósito. Qual é o grande objetivo, né? Matar não era o objetivo, senão não sobra ninguém na Terra, né? A gente não consegue conviver com ninguém. E a grande coisa é melhorar a convivência entre as pessoas, né? E aí, ao longo do tempo, a arte marcial foi mudando o seu foco em matar o outro para matar outras coisas, né? E essas outras coisas
são o nosso sentimento de confusão, de preguiça, de distração, de procrastinação e todas essas questões que acabam falhando, fazendo com que a gente falhe nos nossos propósitos, nos nossos objetivos e numa vida de qualidade, né? E eu fui criando uma interpretação, usando a experiência que eu estava tendo na arte marcial para criar isso. Só que eu não parei só com arte marcial. Em algum momento, eu decidi fazer uma faculdade, né, porque eu comecei a praticar. Eu estava ainda no ensino, hoje é considerado ensino médio, né? E no período de faculdade eu escolhi fazer odontologia. Eu me formei em odontologia e trabalhei em consultório durante 15 anos. E vindo para cá foi interessante, em algum momento me ocorreu o pensamento sobre transição de carreira, né? E o pensamento que me ocorreu foi que, na verdade, a gente não faz uma transição de carreira, a gente expande a carreira onde a gente começou as coisas, né? E na odontologia eu comecei a atender as pessoas tendo uma visão mais somática, mais ampla, holística do que estava acontecendo com os dentes da pessoa. E isso foi me ajudando a conhecer mais sobre as pessoas, conhecer mais sobre mim mesmo e ampliar a minha vontade de entender e de saber mais o que acontece com a gente, né? O que nos move. Tanto que eu, em quase os 15 anos em que eu trabalhei como dentista, eu atuava como odontologia sistêmica, que é uma abordagem, é um olhar sobre o que acontece nesse universo bucal. E quando eu tinha alguma dificuldade com algum paciente em finalizar alguma restauração, a pessoa ficava com um pouco de dor ainda, ou fazer um processo de limpeza, e que não dava muito certo, eu marcava uma sessão só para conversar com as pessoas. E aí eu pontuava algo relacionado à região ou ao dente que estava tendo dificuldade de eu concluir o processo. E acabava sendo um papo terapêutico, né? E nesse papo terapêutico, a pessoa como que fazia um ahá. Nossa, não imaginava que essa questão da minha vida poderia estar associada a esse desconforto e essa dor. E na sessão seguinte, eu conseguia finalizar o trabalho. E eu fui ampliando a minha atuação na odontologia durante esses 15 anos, até um momento em que me ocorreu, tem algo maior, tem algo que eu posso acessar, que é um universo muito maior, é um universo da mente e do corpo inteiro das pessoas, né? E no final de 99 eu decidi finalizar os pacientes que eu conseguisse, encaminhá-los se fosse preciso e fechar meu consultório. E no ano 2000 eu aluguei o meu primeiro espaço para poder me dedicar a dar aulas, né? O que criou um reboliço danado, né? Familiar principalmente, né? Porque eu era um dentista e me tornei professor de arte marcial. Mas dando aulas, eu pude ampliar muito mais as minhas experiências e a minha percepção do outro e de mim mesmo, né? E foi me trazendo até esse ponto de conversa que nós estamos tendo. Porque com o tipo de aula, de dinâmica que eu criava, eu conseguia criar e gerar muita reflexão sobre o dia a dia da gente, né? Para mim, tudo está associado. As experiências que a gente tem não são dissociadas do que acontece no nosso dia a dia. E me dedicando muito ao Aikido, principalmente, que é uma arte que eu me dedico há 35 anos, é uma arte que explora muito a nossa relação com o outro e de forma harmônica. A própria palavra Aikido tem esse significado, né? Ai significa união, como eu me uno, né? Com a energia Ki, Do, e uso como um caminho de união com a energia dessa relação que eu tenho com o outro e com o meio. E como, a partir daí, na ideia do O-Sensei, da pessoa que criou essa arte marcial, que é Morihei Ueshiba O-Sensei, como eu consigo me harmonizar e como eu consigo
ir construindo com esse trabalho uma comunidade de pessoas que interagem entre si, não precisam ser concordantes o tempo todo, mas podem ser instrumentos de transformação, de mudança para algo que faça bem para um e faça bem para o outro, né? O Aikido, como base, ele não tem competição, por exemplo. E por quê? Porque o O-sensei dizia, em algum momento a gente ganha, em algum momento a gente perde. Como a gente pode ganhar sempre? Aprendendo sempre. Né? Quando a gente entra em modo de competição, a gente enfatiza e dá valor demais ao ganhar e esquece a quantidade de aprendizado que existe no perder. E acaba esquecendo dessa inevitabilidade do movimento da vida, né? Às vezes a gente consegue estar estável, firme e caminhando de modo seguro e confortável. E às vezes a perna treme, a terra falta embaixo dos pés e eu tenho que entender sobre inevitabilidade. Né? A vida traz muitos momentos de inevitabilidade, onde é importante que se abra a mão para poder fazer uma queda transformadora e voltar em pé de forma renovada, fortalecido, sem muitas perdas, né? Por isso a ideia do Aikido é não competir, é ajudar a que os dois se transformem, mudem, né? E encarem esse processo de... nada é fixo, o tempo todo está em movimento. Sim. E qual é a solução que atende um e o outro, né? Eu gosto muitas vezes de lembrar de uma frase que eu aprendi na minha formação em mediação, né? Que é como atender sem desatender a ninguém. Eu acho que isso representa muito a arte marcial e representa muito uma necessidade de relação que a gente tem com as outras pessoas, né? Sim. E ao longo desse período todo de formação e de idade, eu pude passar por várias experiências e conhecer muita coisa, muita gente, né? Você, por exemplo, que traz já novo, né? E eu faço uma comparação de diferença de idade muito grande, né? E é muito enriquecedor poder ter essa oportunidade, né, da gente conversar e de eu também escutar primeiro muitas vezes o que você tem para dizer para mim. Obrigado, Sensei. Tem muita coisa que eu quero te perguntar sobre como isso afeta a gente em relação aos outros. Antes eu queria te escutar um pouco sobre a nossa relação, né, com nós mesmos. E você me contou algumas coisas aí, eu me lembrei, né, eu acompanhei um pouco de longe na época, quando você teve que lidar com a Covid. E eu lembro que você até chegou a postar vídeos e fotos internado e mostrando como que você estava. O que para você ali estava, de alguma forma, presente sobre tudo isso que você está falando? Assim, qual era a batalha, né, o que era a dinâmica, o que você percebeu, o que você aplicou ali de tudo isso que você vinha praticando e estudando há tanto tempo, numa situação tão delicada, onde a sua vida estava em jogo, né? Sim. E efetivamente estava em jogo mesmo, né? Porque no relatório diário que os médicos faziam com a minha mulher, em alguns dias, o médico dizia para ela, vamos só rezar, porque a gente não sabe como é que ele vai passar essa noite, como é que vai despertar o dia seguinte. Mas uma das coisas que foi muito importante na minha percepção e nessa experiência, né, que graças a Deus eu estou aqui para poder compartilhar, foi que essa ruminação, esse excesso de diálogo cerebral e excesso de pensamentos desenfreados que a nossa mente tem, ela consome uma quantidade absurda de energia. Porque logo nos primeiros dias em que eu estava sentindo a oxigenação muito baixa... Foram quantos dias no total que você ficou internado? Eu fiquei 15 dias na UTI. Tá. Nossa. Né? E nos primeiros dias a minha oxigenação estava bem basal, bem baixa, né? Tanto que eu fiquei com um respirador mecânico, não aconteceu de eu ser entubado,
né? E aí, eu acho que eu vou falar sobre isso. Mas logo nos primeiros dias eu pensei, não estou conseguindo respirar, né? Então eu vou tentar fazer uma prática de meditação, uma prática de respiração. E pensar nisso derrubava a minha oxigenação. Então, algo que eu descobri foi essa coisa. É impressionante a quantidade de energia que o pensamento toma da gente. E como isso pode comprometer organicamente o nosso sistema, né? E nesse momento eu constatei, eu preciso parar de pensar e me dedicar. Vou só respirar. Vou só ficar aqui respirando. Como era meditar? Se a respiração é a base da meditação e você estava tendo dificuldade de respiração, como que foi? Assim, onde você encontrou formas de respirar quando isso era a coisa mais difícil que você poderia fazer naquele momento? Então, eu não pensei mais em dar nome às coisas. Tá. Eu pensei só que a minha chance de sobrevivência era meditar. E a minha chance de sobrevivência era respirar, não meditar. Respirar e respirar deitado de barriga para baixo, com o rosto virado para o lado. Né? Que é a posição que os médicos e os enfermeiros indicavam que era o mais apropriado para tirar o esforço da região torácica. Né? E eu consegui fazer isso. E alguns dias depois, a minha oxigenação foi melhorando, né? E eu fui começando a ganhar um pouco mais de energia e recuperação. E esses médicos e enfermeiros disseram que, graças à minha disciplina e capacidade de ficar um longo tempo numa mesma posição, isso estava me ajudando a recuperar, porque o corpo ele não precisava criar esforço para ativar a melhoria do sistema imunológico. Se eu não conseguisse ficar desse jeito, que é o que eles comentavam, né, com outros pacientes que se mexiam para um lado, ficava de frente, não aguentava ficar deitado numa certa posição, comprometia muito mais a melhoria deles, né? E isso depois eu associei ao ganho de disciplina que eu tive com o treinamento, né? Então, era isso que era para fazer, era nessa posição que era para ficar, eu ficava. Isso também é um processo meditativo, né? Você falou sobre a meditação e a respiração. A meditação, para mim, né, depois desse processo todo e nesses anos todos, primariamente tem a ver com decisão de permanência. Então, você decide ficar sentado durante um tempo, né? Com a mente agitada ou não. Você decide ficar sentado prestando atenção na respiração, que é o ideal, principalmente no início do processo de meditação. Mas você decide ficar numa certa postura e fica lá, né? Então, eu decidi que eu ia ouvir a recomendação dos médicos e enfermeiros, que eles diziam que era melhor, e ia ficar lá só respirando, bem lentamente, para que o meu organismo e o meu sistema ele tivesse a menor quantidade de esforço possível. Não né? ter desperdício de energia, né? Exatamente. Bom, para quem está escutando a gente, acho que é importante dizer, né? Recentemente eu terminei esse processo de mentoria individual com você, que foi fantástico, Kurobi, né? Que no final também vou pedir para você falar mais, porque assim, eu não poderia recomendar isso mais para qualquer pessoa, porque de fato eu acho que literalmente todas as pessoas que eu conheço poderiam se beneficiar desse tipo de programa. Mas isso que você falou agora me lembrou uma das primeiras sessões com você, onde a gente se sentou no chão em posição de seiza, né? Como é que a gente explica seiza? É quando você senta sobre os calcanhares, né? Você está sobre os joelhos e apoiado nos calcanhares. E aí eu lembro que é uma posição desconfortável para quem não está acostumado, eu estava um pouco assim. E você me falou uma palavra em japonês, que eu não vou lembrar qual é, e você falou que uma vez você aprendeu que na verdade significa fecha o olho e aguenta. Qual que é a... Mokuso. E me parece que tem muito a ver com isso também, assim, né? Então, quando você fala sobre decisão, né? O que é interessante é assim, poxa, a primeira decisão é a decisão de sobreviver. Isso. Né? A decisão de colocar energia nisso, né? E não em outras coisas. Sim. Então, acho que é uma coisa muito legal, porque o que... Né? E, enfim, começando a falar de algumas experiências que eu tive com você,
Acho que uma delas que foi, assim, transformadora foi o dia em que a gente praticou e você me falou sobre a diferença entre força e potência, né? E agora você me contando isso, me parece que também tem um pouco isso, assim. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, tanto nas artes marciais, né? Então, na prática, fisicamente, qual a diferença de força para potência e como que isso se aplica, além, né? Você me deu esse excelente exemplo da sua batalha contra a Covid, mas como mais você percebe isso na vida como um todo? Alguns anos atrás, principalmente o Aikido me ajudou muito a entender essa diferença, né? Principalmente no quesito força. Força associada a esforço. A gente é muito condicionado a se esforçar, né? De vários lugares da nossa vida, a gente ouve, você precisa se esforçar mais, né? Tem que se esforçar. Sem esforço não tem resultado. Sem esforço não tem resultado. O Aikido mostra para mim claramente, com esforço, o resultado é muito mais trabalhoso. Com esforço, você vai estreitando a sua capacidade de enxergar amplo as situações, enxergar um contexto maior, enxergar mais espaços de solução, que são os espaços vazios, né? O Aikido, ele é uma arte marcial que parte sempre de contato, de uma pessoa com a outra, né? E a partir desse contato, uma pessoa, em geral, prende a outra. E o esforço de se livrar é muito mais desgastante do que estar relaxado e buscar solução. A questão do esforço, para mim, mexe com uma área do cérebro que ativa exageradamente o sentido de sobrevivência. O cérebro, biologicamente, é programado primariamente para sobreviver, que é o que eu acabei fazendo no processo da Covid. Mas eu usei recursos para diminuir o meu senso de ameaça através de uma decisão implacável de que eu vou ficar aqui, vou relaxar e está tudo certo, né? E vou conseguir recuperar, e conseguir me recuperar. A força e o esforço, eles geram muito desgaste. E a potência, para mim, não está no desgaste. Está em você usar de uma forma mais eficiente e focada a energia que você tem disponível. E quando você usa de uma forma mais focada a energia que você tem disponível, sem o desgaste do esforço, o seu resultado é mais rápido e de maior produtividade. Sim. Né? E, por exemplo, é possível perceber isso nos treinos e no dia a dia, quando a gente sai do modo que eu considero também o esforço e a força levam a gente para um modo de sensação de ameaça. Eu preciso fazer, eu preciso entregar, eu tenho urgência. Quando eu saio desse modo, eu posso ter potência na minha ação, porque é mais livre, né? Todo movimento mais livre, ele tende a alcançar o seu objetivo de forma mais simples e mais potente, né? Eu acho que eu pude mostrar um pouco dessa experiência para você, por exemplo, no movimento de espada, né? Sim. Em que em algum momento eu pedi para que você segurasse a espada no alto, e aí dei um golpe com força, né, gerando esforço, segurando a espada com muita firmeza. Que já foi uma bela porrada, porque eu tive que segurar, mas mal sabia o que viria depois. Aí depois eu relaxei, deixei as minhas mãos mais soltas, né? E pude só soltar o braço, né? Soltar o braço com essa intenção, muito bem focado e concentrando a energia que eu tinha disponível para um ponto único, né? E a resposta que você sente é absolutamente diferente. Eu né? achei que ia quebrar minha mão. É absurdo. É interessante isso até, né? Porque hoje eu reproduzi essa experiência na aula, né? Porque teve uma dúvida lá entre os alunos e eu pedi para um aluno segurar, né? E aí usei uma outra espada. E quebrou a espada. Nossa, sim. É uma diferença muito bruta. Agora, hoje, né, Sensei, a gente vê, por exemplo, no mundo do trabalho, questões como burnout, né, ou as pessoas, às vezes, né, lidando com o trabalho de uma forma onde é muito exaustivo, né? E eu consigo perceber esse paralelo porque muitas vezes
a sensação que dá é que a gente está assim, fazendo um esforço para algo, né? Fazendo força, 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 e você entrega relativamente pouco do que você esperava, mas você se cansa muito mais do que você gostaria. E a gente acaba não conseguindo encontrar essa potência, assim, né? O que você, né, e acho que uma coisa que é importante dizer também, né, você, além das aulas, você faz trabalhos corporativos, né, você faz treinamentos, né, faz mentorias com muita gente, com muitas equipes, na verdade foi como a gente se conheceu, né, quando você fez um trabalho com uma equipe de liderança da qual eu fazia parte. O que você observa hoje que é um exercício, digamos assim, onde as pessoas podem encontrar potência que está disponível e que você acha que está sendo pouco acessada? Tem algo que você percebe? Uma das coisas é o senso de urgência, né? Para mim, o senso de urgência está muito associado nas áreas cerebrais de sobrevivência a um certo senso de ameaça, né? E isso mantém um estado exagerado e permanente de alerta, o que favorece uma descarga desnecessária e tóxica de cortisol no organismo, né? E isso vai intoxicando o corpo. No meio corporativo, eu brinco muito com essa coisa do rapidinho, né? Rapidinho, vamos ver isso. Rapidinho, vamos ver aquilo. Rapidinho, né? Aí a pessoa já chega com um papel, com alguma coisa, e rapidinho vamos ver. E não olha o outro, né? Uma das coisas que eu falo nas minhas atividades com esse universo corporativo vamos perder um pouco de tempo para ganhar eficiência e produtividade. E uma das coisas para ajudar a perder tempo em vez do rapidinho, vamos criar primeiro conexão. E às vezes eu brinco com as pessoas, toco no ombro delas, e causo esse delay, né? Esse tempo. Só olho para ela, né? Aí eu digo, por favor, podemos ver uma tal coisa, resolver, decidir uma outra questão, não sei o quê. Saindo do senso de urgência, a gente pode acessar melhores áreas no nosso cérebro. E aí a gente consegue olhar as situações e as necessidades de forma mais ampla e mais profunda. Que é aquela coisa. No imediatismo da urgência, o que você precisa? Você precisa disso? Ganhando um pouco, dando um pouco de delay, de espaço, né? Criando um intervalo, se não for tão urgente na nossa mente, né? E pode ser urgente mesmo, e é necessário resolver. Mas se a gente conseguir tirar esse senso de urgência e de ameaça e olhar, ok, você está me pedindo isso. Eu consigo, quem sabe, enxergar o propósito disso, o objetivo disso dentro de um contexto que é maior. E talvez sugerir, junto com uma resposta imediata, algo que complemente e ajude a dar o encadeamento necessário para que seja mais eficiente e para que haja mais produtividade. Né? Então, para mim, o que ajuda nessa questão das doenças psíquicas que estão tomando muita gente, emocionais, primeiro é ajudar as pessoas no autocuidado a mudar esse senso de urgência. Né? E alterar, e localizar e alterar a percepção de que existe uma ameaça no ar. E é uma pressão terrível, né? Porque, num certo aspecto, eu também percebo que existe uma ameaça, né? Porque se você não for produtivo, se você não for eficiente, se você não entregar o que precisa, fica uma ameaça de talvez você não esteja no lugar certo, talvez você não esteja no lugar certo, né? Mas o que eu percebo também é que no ganho de tempo em que você relaxa e consegue que a mente esteja mais amplificada, a percepção esteja mais amplificada, você ganha eficiência e produtividade. Então, para mim, isso que você está trazendo tem muito a ver com autorregulação,
com a necessidade e importância do autoconhecimento e autocuidado, né? Sim. Primeiro, que a primeira responsabilidade é do próprio sujeito, né? De cada um de nós em relação a isso, né? E mostrar com a produtividade e eficiência que, podendo fazer isso de uma forma um pouco mais relaxada e com menos ameaça, eu consigo entregar aquilo que eu preciso, né? Uma vez eu ouvi um ditado do Zen que era assim, você tem que meditar todo dia por 1 hora, a não ser que você esteja ocupado. Muito ocupado. Nesse caso, deveria meditar todo dia por 2 horas. 2 horas, é isso. Assim, então, é interessante porque acho que a gente foca tanto em performance que às vezes a gente esquece que pausa e relaxamento são fatores cruciais para essa performance, né? É paradoxal, de certa forma, mas a gente acaba entrando nessa roda do hamster e não sai, né? E acho que tem até uma colega que fala a liderança acontece na pausa. Sim. Né? É quando a gente pode, de fato, tomar a decisão, né? Sim. E acho que isso tem um livro que chamou muita atenção durante o período, né? Eu não lembro o autor, Ócio Criativo. Ah, sim, Domenico De Masi. É fundamental ter períodos de ócio, né? É fundamental ter períodos de pausa, né? Em muitas pesquisas de neurociência dizem que se você, em algum momento do dia, fizer uma pausa e ficar 15 minutos só sentado num jardim ou diante de uma árvore, de algumas flores, isso já vai ajudar o seu cérebro a se autorregular, né? E vai melhorar a plasticidade dele e a capacidade cognitiva dele, né? Então ele vai já poder apresentar melhores soluções para as coisas. Nesse senso de urgência do rapidinho e de é para ontem, a gente força o cérebro demais e se hipnotiza demais com esse comando de que tô atrasado. Sim. Né? E isso é extremamente danoso, né? E eu falei um pouco sobre hipnose, né? Nós somos muito mestres hipnóticos, né? A gente se programa e cria reforço programático de forma muito intensa para o nosso cérebro, para a gente mesmo, né? A gente faz auto-hipnose o tempo todo. Como mudar isso? Ou como começar a criar sugestões que sejam mais positivas para a gente, que melhorem a nossa qualidade de vida e que permita que a gente possa responder aquilo que a gente precisa fazer. Sim. Né? Até ainda na questão de força versus potência, sobre isso, eu lembro no exercício da espada que o que de fato me conferiu mais potência, eu precisei fazer menos força, foi quando você me mostrou como eu poderia alinhar o meu corpo. Né? Então, assim, olha, né, eu lembro a questão de como pegar, né, na espada, o jeito com as mãos, a forma na qual eu ia conseguir entregar mais energia, canalizar mais energia para aquele golpe, né, para aquele ato. E uma coisa também, né, que acho que talvez isso que a gente fez em todas as sessões, foi o processo do alinhamento dos tandens, né? Também queria que você falasse um pouco sobre isso, porque às vezes a pessoa fica escutando isso e fala assim, tá bom, mas o dia começou, o que eu faço? Né? O que são os tandens? O que de alguma forma você recomenda para todo mundo fazer, que de alguma forma possa trazer essa pausa, que às vezes dura 1 minuto, né, ou menos, mas que vai gerar esse alinhamento suficiente para a pessoa sair desse modo de urgência, desse estresse quase crônico, e falar, tá bom, né? Eu vou assumir as rédeas aqui do meu dia. Me fala um pouquinho sobre isso. Isso é fantástico, né? E é uma das coisas que eu levo também para os treinamentos corporativos, né? As pessoas, elas tendem a, às vezes, fazer uma pausa. Vou respirar, vou fechar os olhos e vou me alinhar, né? E aí cria a ideia de que isso é suficiente, né? Sem entender que o que ajuda verdadeiramente a dar sustentação para essa necessidade, né, tem a ver com organização do corpo. Sim. Né? E a arte marcial trabalha e busca incessantemente otimizar a utilização do corpo, né? Para otimizar
E para conseguir ser muito eficiente com um golpe só, você precisa que o corpo esteja muito bem organizado, né? E isso significa alinhamento para a arte marcial. Aí tem um movimento que é simples, né? Que é ficar em pé e fazer uma inclinação, como a gente vê na cultura japonesa, né? De comprimento. Isso já começa a ajudar a organizar o corpo. E tem uma outra coisa, que é o que nós fazemos nas sessões lá do Kurobi, né? Que é ativar centros de energia usados pela arte marcial, né? Tem 3 centros de energia principais que são usados pela arte marcial. A arte marcial, ela trabalha para que a gente atue melhor no dia a dia, né? E tenha mais qualidade naquilo que a gente está fazendo com menor esforço, né? E esses 3 centros ajudam a governar áreas super importantes, né? O primeiro centro, que é chamado Jotanden, fica entre as sobrancelhas, e as pessoas podem fazer isso, né? Tocar nessa região, fechar os olhos um instante, fazer umas 2 ou 3 respirações. É o centro de intelecto, né? Dessa parte cognitiva que ajuda a relaxar e oferecer um campo mais criativo e inovador para a gente acessar. E a arte marcial trabalha muito com isso, estratégia, né? Aí o segundo campo, segundo centro, fica na região da boca do estômago, chamado Chutanden, que é uma área de controle e também de coragem para neutralizar medos e ansiedades. E nós podemos respirar um pouco nesse centro. O terceiro centro fica 2, 3 dedos abaixo do umbigo, chamado Saikatanden. E é a região onde o praticante de arte marcial amarra a faixa. O nó da faixa, ele deveria ter uma firmeza, ajudando a pressionar essa região abaixo do umbigo, que é o centro energético e geográfico do corpo, de equilíbrio e estabilidade, e que ajuda enormemente no ganho de potência, ao colocar-se no mundo. Ok. Um instante, né? Sim. A gente não precisa ficar 15 minutos, meia hora. Um instante fazendo isso já ajuda a alinhar o corpo. Muitas vezes, no dia a dia, a gente passa por alguma frustração, algum transtorno, alguma angústia. A gente pode se retirar um instantinho, ativar entre as sobrancelhas, na boca do estômago, 2, 3 dedos abaixo do umbigo. E isso já vai ajudar efetivamente a realinhar a nossa energia, nosso corpo, né? E ajudando a nos dar mais clareza, né? E disposição para as coisas que a gente tem que cumprir nesse dia, né? Sim. E aí o dia começa, né? E aí a gente vai fazer as coisas que, de fato, estão ali na nossa agenda, na nossa lista de tarefas. E acho que é muito normal a gente sair desse eixo ao longo do dia, né? Mas mais do que isso também é o como que a gente começa a se relacionar com as coisas ao nosso redor. E uma das coisas que foram muito, muito marcantes para mim no trabalho que a gente fez juntos, né, na mentoria com você, foi no dia que você me mostrou os Gonosen, como é que chama isso? Eu não sei exatamente o nome, Sim. mas a maneira como a gente reage ou age com aquilo que acontece no dia a dia, né? Porque eu posso estar aqui, eu posso fazer todo o meu exercício, e aí na primeira reunião de trabalho, na primeira coisa que acontece, eu me estresso com alguém. Sim. E como é que eu reajo a isso, né? Como é que eu respondo a isso? Sim. Ou como é que eu lido com as situações? O que também você percebe que tem a ver com as artes marciais que a gente pode aprender a reagir ou agir no mundo, né? Essa é a questão dos... Eu não sei exatamente qual que é o nome desse conjunto. Sim. Né? Então, são dinâmicas de treinamento, né? Em que a gente estimula
essa dinâmica de go no sen, sen no sen e sen no sen, né? E essas dinâmicas atuam nessas duas palavras que você mencionou há pouco, né? Que é reação e resposta. É muito comum, cada vez mais, nós nos tornarmos e vermos pessoas reativas, e muitas vezes excessivamente reativas. Aquela coisa do recebeu, levou, né? Não leva o desaforo. É isso. Isso muitas vezes tem mais a ver com essa primeira dinâmica de treinamento, né? Que é go no sen, onde eu reparo que algo aconteceu, eu me defendo disso que aconteceu e reajo o mais rápido possível. Aí eu estou reagindo a algo, né? E é a dinâmica mais comum que a gente encontra nas relações entre as pessoas, nas relações corporativas, né? E que tem a ver com esse senso de urgência, né? Então, não posso perder tempo. E tem que estar sempre num estado de estresse e alarme, que é uma necessidade defensiva. Se eu tenho necessidade defensiva, porque de alguma maneira o meu cérebro associa o meio que eu estou vivendo como ameaçador, o tempo todo eu fico reagindo. Eu fico nesse go no sen. Ah, tá vindo alguma coisa? Ah, não vou deixar barato, não vou deixar barato, não vou deixar barato, né? Quando a gente começa a sair desse estado e a gente se torna mais permeável a perceber, né, e amplia a nossa visão, porque enquanto a gente está em modo defensivo, o que o cérebro faz com a nossa visão e percepção do mundo? A gente estreita, né? Que é aquela coisa de entrar em modo de funil. Então, eu não posso enxergar muito, é o que está na minha frente, né? E ser meio efeito touro. Eu vou dar cabeçada e vou empurrar aquilo que está na minha frente, tentar destruir aquilo que está me atrapalhando. Quando a gente sai, consegue mudar isso através do alinhamento, através de autorregulação e de autocuidado, né? De ganho de qualidade, de percepção de si mesmo, a gente pode entrar num outro modo de treinamento, que é chamado sen no sen. No karatê, isso aí era chamado deai. É uma percepção sutil de que algo estava em movimento. E aí é possível antecipar, né? O corpo e os olhos, eles não perdem o tempo vendo que está acontecendo. Ele sente, a gente cede e valida o nosso sensorial e a nossa intuição. Percebi que tem algo em movimento, percebi que tem algo acontecendo, e eu acho que se eu fizer tal coisa, eu consigo antecipar as ocorrências ou as consequências, né? Esse é o sen no sen. Então, muitas vezes no treinamento, em que eu peço, então nós vamos dar um golpe assim, um karatê, e você vai se antecipar a esse movimento, já fazendo uma correção de trajetória, né? Uma mudança na trajetória do golpe. O que eu mais observo é que as pessoas esperam para ver se aquilo que ela imagina que vai acontecer mesmo. E esse esperar, muitas vezes, não permite resposta saudável. Aí a gente entra em modo de competição e entra em modo de esforço. Porque perdeu, a gente não validou uma percepção que a gente teve do que estava acontecendo. Quando a gente se permite perceber melhor e intuir, deixar que uma parte do nosso instinto diga, faz agora, age agora, antecipa, muita consequência tóxica e negativa pode ser evitada. Né? Isso é o sen no sen. O sen no sen é quando, de algum jeito, eu estou tão tranquilo e com a mente tão ampliada de percepção de projeto, de necessidades e de contexto, eu consigo sugerir, né, e antecipar um pensamento de um conjunto de pessoas.
Para mim, isso vai muito da necessidade da liderança, né? Conseguir estar tão sintonizado com todo mundo e com aquilo que é preciso que consegue sugerir no momento exato, né? E era interessante, o O-sensei, Morihei Ueshiba O-sensei do Aikido, ele dizia que o que ele fazia no Aikido, e às vezes parecia que ele era rápido demais na técnica dele, né? Mesmo com 80 e poucos anos, é que o tempo todo ele estava nesse sensei no sen. Então ele sugeria e o outro respondia essa sugestão da maneira como ele queria que acontecesse, né? Então, de algum jeito, na relação com os alunos que ele teve na época, ele sugeria e conseguia levar os alunos para as respostas e para as experiências que ele achava relevante, né? Então, para mim, entender essas três tipos de dinâmica de relacionamento e de interação com as coisas pode ajudar a fazer muita diferença nas bases da liderança, Sim. né? É uma coisa que eu normalmente também ofereço para as lideranças com quem eu trabalho, é a diferença entre opor e propor. Né? E me parece que tem um pouco a ver com isso, né? Então é muito comum, às vezes, as pessoas entrarem em discussão e começarem a falar o que não está funcionando, o que não está funcionando, não está funcionando, e beleza, né? Até certo ponto é legal a pessoa botar para fora, né? Mas aí chega um momento onde vira quase que uma câmara de eco, onde fica todo mundo só reclamando. Falei, tá bom, a gente está aqui se opondo a uma situação atual. Mas o que a gente está propondo para essa situação? Sim. E o que eu percebo muitas vezes é, se as pessoas estão num nível de estresse muito alto, elas não conseguem fazer essa migração. Então, às vezes, a gente precisa da pausa, de um momento de presença, para falar assim, tá, beleza, né? Colocamos para fora. A gente até vai falar, vamos tomar um café, depois a gente volta aqui para, por exemplo, uma reunião de decisão sobre estratégia. E aí, assim, a gente volta a propor. Mas o que eu percebo é, quando as pessoas estão muito presas nesse lugar, né, de sobrevivência, elas, na gente, né, seres humanos, a gente simplesmente não consegue propor nada. Então, assim, a nossa criatividade, ela é desligada. Sim. Porque o nosso modo de sobrevivência se sobrepõe, né? Você está falando uma coisa que é super importante, né? Porque esse modo de sobrevivência ativa dentro do cérebro da gente a nossa criança. Né? Que é um estresse em que a gente não consegue propor nada porque depende que alguém responda para a gente. A gente perde capacidade de ser adulto. Isso, exatamente. Tá. Por quê? Porque nesse ponto, a informação ela fica bloqueada no final do tronco cerebral. Ela não vai por córtex. Então, ela não consegue acessar essa área de plasticidade, essa área de criatividade, essa área de inovação e decisão. E decisão clara. Né? Por quê? A gente está preso a um estado emocional. Por isso que não tem proposta. Né? Aí a criança e esse estado precisa que algum adulto na sala ofereça a resposta. Se a gente conseguir entender isso, a gente pode dizer para si mesmo, espera um pouquinho, se eu não estou conseguindo enxergar nenhuma proposta, o meu corpo está muito estressado. A minha mente, ela está nesse modo de foco estreito. Né? E não consegue enxergar possibilidades ao redor. Então, é o momento de se restaurar. Então, vou dar 15 minutos, vou tomar um café, vou ativar esses centros, respirar um pouquinho. Quem sabe, e muitas vezes eu sugiro isso, né? Ficar só sentado ao lado de alguém e não precisa falar muito e dar o tempo. De novo, a perda de tempo que ajuda a que a gente seja mais eficiente e mais produtivo. Nos trabalhos com as empresas, muitas vezes, principalmente em grupos de direção, que são grupos pequenos, né? 8 pessoas, 10 pessoas, eu gosto muito de colocá-los em círculo. Né? E aí eu falo das vantagens do círculo. E pergunto, qual é a vantagem do círculo? E todo mundo responde o basal, né? Que é todo mundo consegue se ver, né?
de algum jeito, cada um tem um lugar para ocupar, né? E nossa circunferência, a gente consegue adequar a circunferência para caiba a todos, né? Mas uma outra coisa, e principalmente quando a gente consegue dar tempo, eu chamo a atenção, no círculo a gente também consegue criar convergência de olhar. Então, sair de modo de ameaça, de frente a frente, entrar em modo de colaboração, de fluxo, né? Em que todos olham para um mesmo centro, para uma mesma direção. E se a gente consegue mudar essa configuração, o programa da ameaça e da urgência para colaboração, eu consigo acessar um campo mais fértil e criativo, né? Mais plástico. Sim. Né? E aí ajuda o grupo inteiro a estar sendo produtivo e eficiente. E isso acaba sendo outra dica, né? Tomar cuidado com o feedback, com a conversa com as pessoas frente a frente. Né? Quando você treina jiu-jitsu, né? Então, quando você vai treinar jiu-jitsu e vai fazer uma luta com alguém, como é que você fica em relação a essa pessoa? Frente a frente? Frente a frente, né? Então, dependendo de como a conversa ande, o cérebro é muito rápido, né? Qualquer estímulo que ajude ele a ir para o modo basal, que é de sobrevivência, ele vai levar todo o corpo e toda a pessoa para esse modo de sobrevivência. Então, de uma conversa que é importante e poderia ser produtiva, dependendo de como um conversa com o outro, não é porque nesse modo de frente a frente, o cérebro rapidamente pode entrar em modo de combate. Gonosen. Né? E aí fica naquela coisa de ataque, fuga ou congelamento, que é a reclamação é um ataque também, né? E não ter resposta, não ter proposta é um recuo, não tenho. E também é um congelamento, não sei o que fazer, né? Então, muitas vezes eu sugiro, fica lado a lado. Né? E qual é o significado do lado a lado? Para que mesma direção nós vamos olhar? Essa decisão ou essa conversa tem o objetivo de enxergar o que está lá na frente. E que vai ser bom para nós dois, ou para o grupo, que vai ser útil para nós dois, ou para o grupo, e que nós precisamos alcançar. Sim. Ou resolver. Né? Então, frente a frente, numa conversa assim como nós estamos tendo, em que não é um debate, né? É uma conversa, Sim. a gente consegue tá bem. Né? Mas no clima corporativo, muitas vezes isso aí, e eu deixo essa mensagem, essa dica para eles, né? É contraproducente. Né? Pode ser mais produtivo colocar uma cadeira do lado da outra, coloca uma mesa na frente, coloca uma folha de papel e uma caneta e os dois contribuem fazendo anotações, por exemplo, né? Sim. Mas os dois estão focados em algo que não é vencer um ao outro, né, com argumentos, né? Mas é criar algo que é necessário pro bem, né? E é interessante, eu lembro também, conectando mais uma vez com o trabalho que fiz com você, teve uma sessão em que a gente praticamente não conversou e a gente só sentou e meditou. E aquilo para mim foi super desconfortável, positivamente falando, porque eu falei assim, poxa, o que eu tô levando daqui, né? E depois que eu fui entender, falei assim, tá, né? E foi mais ou menos no meio do nosso, né? A gente já tinha feito algumas sessões, ainda faltavam outras. Falei assim, tá, às vezes é só para parar e revisitar algumas coisas aqui, né? E mais uma vez, e isso continua sendo contraintuitivo, acho que para a grande maioria de nós, que é pausar ou frear para poder acelerar, né? E às vezes, por exemplo, a melhor coisa que eu posso fazer com alguém é ficar em silêncio com ela por um tempo, né? E é super desconfortável. Eu percebo isso quando eu faço também trabalho com equipes. E às vezes eu faço alguns momentos de silêncio, né? É proposital. E as pessoas começam a ficar assim, tá, mas e aí? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu brinco assim, a gente já tá fazendo. Né? Isso. Já tem algo acontecendo. Né? Exato. A gente está terminando de se escutar. A gente está terminando de deixar as coisas assentarem para poder ir adiante, porque senão a gente vai se atropelar. E junto com isso,
também tem uma outra coisa, uma outra informação que é passada, que é, eu estou aqui. Uhum. Enquanto você estiver aqui, eu também vou estar aqui. Né? E como eu estou aqui, se você precisar de algo, eu vou estar aqui. A gente carece muito, né, da sensação de ausência. Né? Falta algo, falta alguém. E a gente às vezes não consegue entender isso. Né? Sim. Mas a hora que a gente se acostuma que é possível olhar para o lado, olhar para frente, puxa, e aquela pessoa está lá, fala, ah, caramba, eu sei que essa pessoa está aí. Sim. E está aí comigo, né? Então, estamos compartilhando do mesmo espaço-tempo, Sim. né? E estamos juntos. E aí, nesse momento, o melhor diálogo é essa quietude que percebe e sente. Sim. Né? E a gente não precisa contaminar com a palavra. Mas é isso. E esse desconfortável também é importante, né? Que a gente sinta. Porque quando a gente começa a sentir isso, a gente está ficando mais permeável às nossas sensações. Que em vários momentos, com a mente cheia e com o diálogo correndo solto, a gente também se sente desconfortável. Mas não dá relevância a isso. E o problema de não dar relevância aos sinais que o corpo traz é que isso leva a gente para síndrome de pânico, para burnout, para questões psíquicas, sensação de inadequação e esses conflitos emocionais e psíquicos todos que muita gente está vivendo. Sim. Né? E acho que tem uma série de insights, né, que se tira de uma conversa como essa. Ao mesmo tempo, colocar isso em prática às vezes faz ser muito difícil, né? E aí, toda vez que a palavra disciplina, né, vem em mente, eu percebo que para muita gente disciplina, e acho que eu me incluo nisso também, acho que cada vez menos, mas ainda me incluo, a palavra disciplina como uma coisa pesada, que está mais do lado do esforço do que da potência, né? Sim. E acho que essa disciplina, muitas vezes, ela é individual, né? Então, assim, como que eu posso ter disciplina, mas também, por exemplo, para equipes. Como que equipes podem ter essa disciplina, desse nível de comunicação, desse nível de conexão? Porque é muito fácil se perder também no estresse coletivamente, né? E aí eu lembro que você me contou a história do seu pai num retiro de meditação com os indianos, e aquilo me marcou muito porque é quando a gente começa a se dar conta que a disciplina, se ela está no lugar do esforço, de fato ela pode até piorar algumas coisas, né? Porque você está forçando alguma coisa. Mas a disciplina no lugar da potência, nossa, ela é libertadora, né? Sim. E aí eu acho que eu vou associar a disciplina com uma outra palavra, em que a sua fala me trouxe muita correlação, né? Compromisso. A disciplina, para grande parte das pessoas, é um termo que impõe muito peso e rigidez, né? Porque eu não sei se eu consigo, né? Mas para mim a disciplina, ela anda muito de mão dada com o compromisso, né? Eu estou assumindo comigo o compromisso né? E aí entrando na potência, né? E me ancorando na potência da minha palavra. A minha palavra tem poder. Né? Se eu digo, eu vou criar a ação necessária para conseguir fazer. Né? Por isso, também, já há muitos anos, eu tenho cuidado com o que eu digo. E tenho cuidado com o que eu me comprometo. Mas eu me comprometo com muita coisa e a minha mulher fala, é impressionante como você é disciplinado, né? E ela diz, eu não consigo ser disciplinado desse jeito, né? Mas aí tem a ver com características e com a força do compromisso que você assumiu com algumas coisas, né? Então, ela fala, você é muito disciplinado. A hora que você encasqueta com um assunto, com um estudo, eu nunca vi uma pessoa tão profunda que faz uma imersão naquele negócio lá e mergulha e estuda e fuça e desdobra aquilo lá e faz a costura que eu estou acostumado a fazer, né? É muito louco ver isso, né? Mas, para mim, essa disciplina, a disciplina de ficar deitado
com o rosto virado, respirando, é um compromisso. É o compromisso de que isso faz sentido para mim, né? Eu treino todos os dias. Por que eu treino todos os dias, né? Porque faz bem para mim, né? É um compromisso que eu tenho com o meu autocuidado, com a saúde, né? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar. A disciplina que eu preciso ter, ela está ligada, ou que eu gostaria de ter, ela está ligada a um compromisso que faz sentido de verdade? Nossa, isso para mim é muito potente, porque a distinção que eu estou criando aqui, te escutando, é disciplina com hábito ou disciplina com compromisso. Porque o hábito pelo hábito, ele é inócuo, né? Sim. Assim, poxa, eu vou fazer academia todos os dias porque fazer academia todos os dias é importante. Sim. Aí eu vou começar aí 1 dia, 2 dias, 3 dias, até o dia em que eu falar assim, nem lembro por que isso é importante. Sim. Né? Se a minha disciplina é com compromisso, eu estou sempre revisitando aquele compromisso, né? Então, Sim. nossa, quero envelhecer bem, quero envelhecer bem, Sim. quero envelhecer bem, Sim. quero envelhecer bem. Isso é importante para mim. Ir para academia é simplesmente um método, né, para poder chegar nisso. Assim, o recurso que eu vou usar. Né? É. Então, estar compromissado com o horário que você marca com as pessoas, estar compromissado com a boa conversa e não com um debate competitivo e árido, né? Que às vezes a gente tem com as pessoas. Nossa, E é interessante porque é muito comum, e é engraçado que a gente faz algumas coisas e depois se dá conta do porquê faz aquilo, né? Se eu vou passar 1 dia ou 2 com uma equipe numa imersão de planejamento estratégico, algo do tipo, eu gosto de investir bastante tempo no começo para entender por que a gente está aqui, para que a gente está aqui e o que a gente espera que aconteça no final. Uhum. Por um motivo muito simples, porque toda vez que a conversa começa a sair um pouco do prumo, eu volto para isso. Eu pego aquele Felipe Chat e falo, pessoal, mas lembra que é por isso que a gente está aqui? Esse é o compromisso? E sempre funciona. Mas se, em vez de fazer isso, eu falo assim, pessoal, vamos voltar a se escutar? Sim. Ninguém faz. Sim. Né? Então, assim, por que eu faria isso, né? Então, a questão de disciplina, né? A gente fala muito sobre missão, propósito, coisa do tipo, mas como se fosse um acessório, quando, na verdade, assim, se você tem isso claro, o tempo todo você está voltando para esse lugar, né? Fantástico, fantástico. Se você usa dessa forma, eu acho que é o melhor jeito de trazer as pessoas de volta quando ela começa a devanear, né? Sim. Nossa, não, muito legal. E até no próprio jiu-jitsu, né, eu percebo também, e acho que é uma coisa que você também mostrou muito, que é estar confortável no desconforto. Sim. Né? Por causa do compromisso. Sim. Né? Então, às vezes, quando eu estou treinando jiu-jitsu, tem, né, às vezes um cara com o dobro do meu peso tentando me mobilizar. E aí eu fico assim, se eu só tentar sobreviver, eu vou gastar muita energia. Eu percebi isso no começo, eu gasto muita energia e tudo mais. Falo, não, meu compromisso, primeiro de tudo, de fato, é sobreviver, não perder essa luta aqui. Sim. Mas o segundo compromisso é eu sair daqui maior do que eu entrei. Sim. E se eu conseguir, mesmo se eu perder, mas se eu sair daqui e falar assim, poxa, aprendi alguma coisa, sim. eu relaxo, né? E aí eu lembro que uma vez eu te perguntei sobre isso, e você também, mais uma frase que me pegou e que eu até compartilhei com o pessoal no jiu-jitsu, que é... Eu falei assim, mas o que eu faço quando eu tô totalmente preso, né? Aí você faz a pergunta assim, quando tudo tá preso, qual tudo que tá livre? Né? E até hoje eu tô ali também, às vezes, né, lá no jiu-jitsu, eu percebo que tem uma perna minha que tá livre. Eu falo assim, é ela que vai me ajudar a sair dessa situação. Mas, de novo, porque tem um compromisso, não porque eu só quero sair correndo, não porque eu só quero sobreviver. Né? E você está falando uma outra coisa que eu vou aproveitar para complementar, que eu acho ajuda muito, né? É ver. Então, o seu objetivo pode ser estar livre e usar situações como descoberta e aprendizado, né? E às vezes o objetivo do outro, e em geral esse é o objetivo dos problemas, das dificuldades que aparecem tentando paralisar a gente, é só paralisar, né? Então ele fica muito focado em empreender e a gente pode lembrar de estar livre, do que estar livre. Né? Então o que está prendendo? Né? Está prendendo meu braço, mas minha perna, como você falou, está livre. Está prendendo minha cabeça, mas meu braço está livre.
o que está livre. Sim. E na parte que está livre, às vezes é tudo que você precisa, né? Para ganho de tempo e para mudar alguma coisa. Sim. E principalmente, e no final, para mim, isso é o grande propósito da vida, né? Para descobrir e aprender. Descobrir e aprender, né? Na grande parte das artes marciais japonesas, ela carrega o do ao final, né? Karatê, do, judo, kendo, aikido, né? Do representa caminho. Qual é a ideia desse caminho, né? De alguma forma, a ideia do caminho é que a gente tire toda a pressão de resultado e se comprometa com um caminho de descoberta, desenvolvimento e aprendizagem, né? Porque ao final do caminho, o que a gente vai encontrar? Nada. No final do caminho, nós vamos estar adormecido, sendo abraçado para mudar de plano, de alguma forma, né? E porque não tem nada a levar que não seja esse fortalecimento espiritual, ou aprendizagem das experiências pelas quais a gente pode passar e desse engrandecimento, né? De fazer todo ano mais um aniversário e olhar para trás e falar, caramba, quanta coisa me empurrou para esse momento hoje, quanta coisa continua me empurrando para um outro momento, né? Para quê? Só pela vida, né? Agora, Sensei, é interessante o fato de que, ou melhor, a percepção de que assuntos como esses, quando eles são colocados de forma mais, digamos assim, mais solta, principalmente, acho que nos negócios, isso é visto como, isso é besteira, né? Gratidão pra quê e tudo mais. Só que aí a gente está falando aqui de artes marciais, né? Artes marciais japonesas, cultura samurai, né? E assim, até onde se sabe, os samurais são os maiores guerreiros, já passaram pela terra. E aí, num mundo onde a gente valoriza performance o tempo todo e tal, vem todas essas filosofias os dos, né? O Bushido também, com uma frase que você me falou e que eu falei assim, peraí, né? Que é sem desejo de vitória, sem medo de derrota. Mas espera aí, a gente é criado a vida inteira achando que não, eu tenho que ter desejo de vitória, eu tenho que ter medo de derrota, porque essas coisas são que vão me mover em direção ao sucesso, seja lá o que isso for. E ainda assim, os maiores guerreiros que já existiram não tinham desejo de vitória, não tinham medo de derrota. Então, eu tenho duas perguntas. Primeiro, por que você acha que é tão contra-intuitivo para a maioria das pessoas isso? E segundo, né, o que dá para fazer com isso para quem está trabalhando numa empresa, para quem está liderando uma equipe, para quem está, enfim, escutando a gente aqui agora, lidando com qualquer desafio da vida? O que significa na prática sem desejo de vitória, sem medo de derrota? Aí nós vamos entrar em algumas outras questões, né, que tem a ver com isso, né, que são os caminhos profundos, né, de autoconhecimento e de conexão com a espiritualidade que está além das dogmáticas, né? Sim. E que dizem, você é dono e responsável pelas suas ações, mas efetivamente você não é dono dos resultados dessas ações, né? Muitas vezes, e a arte marcial me mostrou muitas vezes isso, também através da minha vida, a boa intenção e fazer o certo não garantiu o resultado, né? Então, entra aí um pouco tira o excesso de pressão do resultado, né? Do desejo de vitória. E tenta tirar também o excesso de apavoramento desse medo de derrota. Aí eu volto um pouco ao Aikido do Sensei, né? Ele criou uma arte marcial não competitiva porque ele entendeu isso, né? Na inevitabilidade de algumas ações, às vezes eu consigo mudança e consigo me manter em pé. Na inevitabilidade de outras ações, eu tenho que abrir mão de crenças, de situações e de recursos para aprender coisa nova. Então, que é a queda. Então eu aceito, agora eu tenho que abrir mão de tudo e vou cair. Só que em vez de eu desmoronar
ou estatelar no chão, eu uso a mudança que o processo está me propondo para fazer uma queda que seja proveitosa. Então, eu vou lá, caio, relaxo, bato as mãos no chão e me reergo, pronto para reiniciar um novo diálogo, uma nova fase. Né? Tem uma literatura que eu adoro, que é chamado Bhagavad Gita. E esse livro, ele é uma parte de um grande épico indiano, hindu, chamado Mahabharata, né? Mas eu gosto particularmente desse Bhagavad Gita, que contém um diálogo entre Krishna, uma deidade hindu, e Arjuna, um grande guerreiro, né, na sua época, né? Em que ele dizia: segue o Dharma, né? Segue a verdade que está dentro do seu coração e essa intuição inspiracional que você sente de alguma maneira, ou com a qual você pode se ligar, né? E faz o que você precisa fazer. Mas lembra, você não sabe os desdobramentos disso. Estão além das suas consequências, do seu poder de controle, né? Tem um outro autor que eu gosto muito, chamado Carlos Castaneda, e na literatura dele, ele fala, ele viveu muito a filosofia tolteca mexicana, né? E ele fala muito sobre impecabilidade. Naquilo que você se compromete, seja impecável. Não porque você vai garantir o seu resultado, mas porque nessa vida você a cada momento tem chance de uma ação. Então faça o melhor possível, a melhor ação possível. O melhor que você consegue. Faça o melhor que você consegue sempre. Esteja comprometido sempre com essa impecabilidade de vou entregar tudo de mim, né? E nesse sentido seja vulnerável, entregue tudo. E deixa que a natureza e a vida possa corresponder às coisas com você. E aí, individualmente, de alguma maneira, eu pautei muito a minha vida por isso, né? Eu sei que em muitos processos, em vários locais, né, é necessário que haja uma certa previsibilidade. Então, para onde que nós vamos? Daqui a um ano, o que a gente precisa que aconteça? Daqui a 5 anos, o que a gente precisa que aconteça? Daqui a 100 anos, o que a gente precisa que aconteça? Principalmente no universo corporativo, né? Mas eu, pessoalmente, nunca consegui fazer um desenho desse. Eu sempre me deixei conduzir por algo que eu não sei, não tinha objetivo fixo, real, né? Mas tudo pelo que eu me deixei conduzir me trouxe até essa oportunidade da gente estar podendo conversar, né? E me deu a oportunidade de aprender, de ter experiências e de conhecer coisas que se 10 anos atrás, 30 anos atrás, eu tivesse delineado e tivesse seguido rigidamente esse plano, eu não teria tido essa oportunidade, né? Então, as mudanças que foram ocorrendo na minha vida, apesar do desconforto e da inevitabilidade que esse desconforto ia trazer de forma evidente, me levou para sempre patamares melhores, né? E sempre podendo ampliar as experiências que ajudaram a confirmar como esse compromisso com a vida, né? E essa gratidão de poder a cada momento, nossa, obrigado, que boa oportunidade, obrigado, que boa oportunidade, né? Tá me trazendo até aqui e me levando até eu não sei onde, né? Sim. E aí me ocorre até deixar mais 2 dicas assim que podem ser muito úteis, né? E que também vem da arte marcial, do Aikido em particular, são 2 palavras em japonês. Uma é onegai shimasu e outra arigatou gozaimasu, né? Onegai shimasu significa por favor.
Arigatou gozaimasu, muito obrigado. Que para qualquer língua são duas palavras que abrem muitas portas, né? E ajudam muito a gente. E isso também funciona muito nos nossos ambientes, nos diversos locais por onde a gente passa, né? Quando a gente entra, de alguma forma, esse pequeno gesto de com licença, né? O com licença, ou por favor, né? Que eu possa entrar nesse ambiente, usufruir do que esse ambiente tem para oferecer, né? E a hora que eu for embora, muito obrigado. Arigatou gozaimasu, né? Que eu possa ir embora levando só as minhas descobertas e o fruto das minhas experiências, mas deixando os locais e as pessoas intocadas, né? Eu não preciso fazer nada. E não preciso roubar nada, levar nada delas, de ninguém, né? Então, com licença, por favor, muito obrigado, né? E isso facilita muito o nosso acesso e a nossa saída dos ambientes, né? Botar mais intenção em tudo que a gente faz, né? Muito legal. Bom, aquela frase clássica, se não estiver enganado, do Bruce Lee, sempre me vem em mente quando eu converso com você, que é melhor, como é que é? É melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Acho que é uma coisa assim, né? E acho que quem está escutando aqui provavelmente deve estar pensando assim, né? Poxa, será que arte marcial é para mim? Será que não é? Então, eu queria, né, à medida que a gente vai caminhando para o final aqui, te perguntar primeiro, para quem é o Aikido, né? Em especial, quem é o tipo de pessoa que você normalmente fala assim, olha, se você está lidando com tal coisa, o Aikido pode ser legal para você. E queria que você contasse sobre o que você tem para oferecer, né? Falar do Centro ao Movimento, falar da sua mentoria, até para as pessoas saberem assim, tá, muito legal isso, quero praticar. O que tem aí de possibilidade? O que você tem de convites, né? Super obrigado e legal. Me ocorre muito falar sobre principalmente as duas artes marciais principais, né, que eu pratico, né, que é o Karatê e o Aikido. De alguma forma, o Karatê e o Aikido são muito antagônicos, né? Porque o Karatê com os socos e chutes e a agressividade parece muito antagônico à harmonização, à passividade, à pacificação que o Aikido pede, né? Mas aí eu entro na resposta do que você está trazendo, né? Em que momento você está? Em que momento cada um está? Né? Do que nesse momento cada um precisa, né? Em algum momento da minha vida, e esse momento da minha vida durou uns 15 anos, eu precisava do Karatê. Que eu precisava de construir, para mim, uma estrutura sólida, firme, estável, contundente, né? E incisiva. Em outro momento, e por isso eu fiquei 15 anos me dedicando a isso. Em outro momento, eu queria entender, mas é só assim que eu consigo viver no mundo, né? Sendo firme, às vezes bruto, incisivo e proativo e essa coisa toda. Será que não tem uma forma melhor de viver e de conviver com as situações e com as pessoas? Foi quando eu conheci o Aikido, né? E o Aikido, ele ainda me nesses 35 anos dedicados a essa arte, né? Porque é uma arte de relacionamento. Relacionamento, pacificação e transformação. Mas não é uma transformação em que eu vou nocautear você para que você pense sobre o que você está fazendo, se está fazendo certo. É um se propor a ser um agente de mudança, né? Não impositivo. Um agente de mudança que conduz, que sugere, né? E que propõe. Olha, em vez de estar aqui, será que a gente não pode estar lá? Em vez de estar desse jeito, será que a gente não pode estar lado a lado? Né? É uma arte de pacificação, de busca dessa integração com o outro da forma mais harmônica possível, mas também transformadora. Não é preciso ser passivo e aceitar,
Mas com o estímulo que vem, o que deixa a brecha? O que propõe os vazios que estão ao redor? E para onde nós podemos ir de forma segura? Em que a gente caminhe quase de mãos dadas. Em que eu mude e você se transforme também. Né? Então, em que momento você está? Do que você precisa? E o que seria o melhor para você? Né? A arte marcial, e qualquer arte marcial, toda a arte marcial, ela serve para todo mundo, como princípio. Né? Mas, dependendo do momento em que cada um está vivendo, talvez seja mais útil um tipo ou outro tipo. E aí é uma questão de experimentar. Para aqueles que estiverem ouvindo e quiserem experimentar o Aikido, segundo a minha visão e minha interpretação do Aikido, está convidado a participar uma segunda, terça ou quinta pela manhã no Campo Belo. Né? O treino começa às 10 para as 7 da manhã, vai até às 8 horas. E é uma experiência, né? Vai ser um prazer poder receber. O lugar não é muito amplo, mas é como essa coisa do círculo, né? A gente consegue arrumar espaço. E isso faz parte do próprio Aikido. Arrumar espaço, encontrar espaço para poder se posicionar, né? E ocupar lugar. E quem não está em São Paulo, você tem o seu canal no YouTube também, que às vezes eu vejo uns vídeos mostrando algumas práticas, algumas reflexões que você traz também, né? Sim, eu tenho um canal no YouTube em que eu coloco alguma reflexão ou uma meditação, uma introspecção semanal, e um canal no Instagram também, né? E junto com isso, então, além da prática da arte marcial, tem esse programa pelo qual você passou, que é o Kurobi, né? Um programa faixa preta, que é um programa de mentoria com 15 sessões, em que eu acho que uma das partes muito importantes desse programa é o diálogo, né? É ouvir o que está acontecendo e ir adequando as sessões ao momento do que está acontecendo com cada pessoa, né? Além disso, eu faço programas individuais um pouco mais prolongados, né? Sessões de mentoria e terapêuticas. Trabalho com constelação familiar e os treinamentos para as empresas também, né? Muito treinamento com empresas também. Bem lembrado. Que obrigado. Muito legal. Nossa, assim, a experiência que eu tive com aqueles treinamentos foi muito bacana. E a questão acho que o Aikido como um todo, né? As práticas que eu tive com você e no Kurobi principalmente, eu acho que o que foi mais marcante é o quanto que... E para mim, isso sempre foi desafiador, porque eu sempre tive uma tendência a estar muito preso na mente e perceber que existe uma inteligência que ela está no corpo. E quando a gente integra essas duas, é muito aprendizado, assim, em doses cavalares, assim, né? Então, assim, eu me lembro, né, o quanto que às vezes perceber a maneira como me posiciono e praticar alguma coisa, existem uma série de paralelos e metáforas que isso me traz para várias outras dimensões da vida, né? Então, de fato, foi assim um mergulho muito profundo e ao mesmo tempo em que isso é muito aplicável para a vida, também era uma pausa da vida para mim, para estar ali e falar assim, tá bom, né? Deixa eu utilizar só o corpo, né? Então, só os exercícios com a espada altamente exaustivos, mas maravilhosos, né? Era o tipo de coisa que eu falava assim, caramba, né? Tem muita coisa aqui para ser aprendida e que acho que como hoje, né? E muita gente que está escutando aqui deve trabalhar no computador, sentado e algo do tipo, às vezes você fazer um trabalho de uma natureza parecida, mas utilizando o corpo em vez da mente, ou melhor, o corpo em direção à mente, né? É algo que é revigorante, né? Assim, é revigorante em forma de aprendizado e revigorante em forma de botar o corpo para trabalhar um pouco também. Né? E essa experiência eu considero super importante porque integra uma fase da nossa vida em que a gente não tinha fala. E não tinha fala pela própria fisiologia, né? E porque os caminhos neurais de entendimento, de criação de narrativa ainda estavam sendo desenvolvidos, né? Então, se a gente não falava, como a gente se comunicava e como a gente percebia o mundo? Através da sensação corporal, né? E se a gente resgata essa sensação, esse acesso a esse primeiro comunicador do mundo, né, integrador do mundo,
a potencialização que gera para a gente é enorme, né? Sim, com certeza. Sensei, assim, sem palavras para essa conversa. Queria saber se você tem alguma mensagem final, alguma dica final, como que você gostaria de me ocorre algo que eu considero que é super importante para todo mundo, né? E aí tá tudo certo. Uhum. Lembra? Uhum. Tá tudo certo. Tá tudo certo com você. Tá tudo certo comigo. Pouquíssimas pessoas eu entendo que erram de propósito. Todo mundo está fazendo o melhor que consegue. Talvez falta informação. Talvez interprete algum conhecimento com um equívoco. Talvez esteja muito preso em crenças, né? Mas, por enquanto, e nesse momento, está tudo certo. Não tem nada errado. Mas dá para ampliar um pouco mais, né? E nenhuma mudança precisa ser radical. Ela pode começar com 2, 3 graus, né? A projeção disso ao longo do tempo é enorme, né? Então volta, tá tudo certo. Tudo esteve certo comigo desde o começo. A única coisa que eu fui fazendo foi aproveitando oportunidades e possibilidades e passeando por várias regiões da vida, né? E tanto que às vezes as pessoas me perguntam, mas o que é que você faz? E eu respondo, eu sou um costureiro, né? Eu pego as experiências e aquilo que eu aprendi e vou tentando criar uma costura que faça sentido para mim, né? E eu consiga compartilhar com os outros. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado, Sensei. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. E tá tudo certo. Tudo certo. É isso aí. Caramba. Fechou? Essa foi a conversa que eu tive com o Sensei Kanashiro. Eu espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu aproveitei aqui. Passou muito rápido, foi muito proveitoso. E mesmo a gente conversando sobre coisas que já havíamos conversado antes, é sempre uma novidade, sempre tem alguma coisa que a gente pode se aprimorando, sempre tem uma faixa a mais para ser conquistada. E se você aprendeu alguma coisa com esse episódio ou está aprendendo alguma coisa com esse podcast, eu te convido a deixar a sua avaliação para eu saber como está sendo para você, deixar o seu comentário, deixar a sua dúvida, a sua pergunta, para que a gente possa continuar interagindo. E se você tiver qualquer sugestão e recomendação para próximos episódios, a gente está sempre aberto para isso também. Aproveita para seguir a gente no Spotify, no YouTube, por onde quer que você esteja escutando. E mais uma vez, e acima de tudo, muito obrigado pela sua escuta.